Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a regulação endócrina do crescimento. Então pessoal, o hormônio do crescimento ele é secretado pelos somatotrofos na hipófise anterior e é o principal regulador endócrino do crescimento. Os indivíduos que têm a secreção excessiva do hormônio do crescimento, ou GH, durante a infância desenvolvem o gigantismo. E aqueles que têm deficiência do GH durante a infância desenvolvem o nanismo. Então, é muito claro que o GH afeta o tamanho somático. Então, essas figuras representam justamente essas alterações da concentração fisiológica do GH, né? Mostrando indivíduos com altura muito alta, como nesta primeira foto, né? Há relatos de indivíduo com até 2,7 metros de altura na idade adulta. E há casos de indivíduo com 90 centímetros de altura na idade adulta, né? Justamente por conta do excesso e da deficiência, respectivamente, desse hormônio. Já a deficiência do GH no início da vida adulta, não se observa uma doença clínica grave. Hoje, sabe-se que a reintrodução que está disponível, né, o GH, ele está clinicamente disponível como uma proteína recombinante. A reintrodução do GH em adultos com deficiência desse hormônio leva ao aumento da massa corporal magra, diminuição da gordura corporal e talvez uma sensação de vigor ou bem-estar. O excesso desse hormônio após a puberdade resulta numa síndrome clínica chamada de acromegalia, como a gente observa nessas duas últimas fotos aqui. Na acromegalia, observa-se o crescimento ósseo e de alguns tecidos somáticos, incluindo pele, músculo, coração, fígado, trato gastrointestinal. O alongamento dos ossos longos não se observa nessa síndrome, já que as placas epifisárias já foram fechadas no final da puberdade. Mas na acromegalia observa-se um espessamento progressivo dos ossos, tecidos moles da cabeça, das mãos, dos pés e de outras partes do corpo, né? Se não tiver um tratamento adequado, essas alterações podem causar morbidades significativas, né? Como resultado da deformidade das articulações, hipertensão, insuficiência pulmonar, falência cardíaca. Então, vamos aprofundar um pouquinho do nosso conhecimento sobre a ação desse hormônio e sobre sua relação com o crescimento, certo? O crescimento, ele exige uma síntese proteica, inclui o crescimento dos ossos longos e o aumento do número e tamanho das células de tecidos móveis. O hormônio do crescimento ele é essencial ao crescimento, mas ele não é totalmente responsável pela taxa e magnitude final do crescimento. Né? O crescimento normal é um processo muito complexo que envolve muitos fatores. A determinação genética, né? Que determina a capacidade máxima de um indivíduo crescer, isso é determinado geneticamente, está relacionado à altura dos pais, né? E atingir esse potencial depende dos demais fatores. A dieta é muito importante, né? Uma dieta adequada, incluindo proteínas suficientes e aminoácidos essenciais para realizar a síntese proteica, vitaminas, minerais, principalmente o cálcio, né? Que é fundamental na formação óssea. Por isso, observa-se que crianças desnutridas, elas não vão atingir o potencial máximo de crescimento determinado geneticamente, né? A desnutrição é mais séria em crianças, né? Claro, considerando que na idade adulta, após a fusão das placas epifisárias, não ocorre mais o crescimento. Outro fator importante é a ausência de doenças crônicas e as condições ambientais, né,
uma vez que uma secreção prolongada induzida por estresse do hormônio cortisol, secretado pelo córtex da adrenal, ele vai ter efeitos negativos importantes no crescimento. O cortisol ele está relacionado à quebra proteica, à inibição do crescimento dos ossos longos, ele bloqueia a secreção do GH. É importante relatar que, se essa condição ela for corrigida antes do indivíduo chegar na segunda fase do estirão, lá na puberdade, ele consegue retomar o seu crescimento. E o outro fator muito importante são níveis hormonais normais, principalmente de hormônios tireoidianos, hormônios sexuais e insulina. Ao estudar os hormônios tireoidianos, a gente observa que a deficiência desse hormônio no início da vida pode causar o nanismo e o cretinismo. E em crianças, a função tireoidiana normal ao nascer, ela é fundamental para o seu desenvolvimento, O hipotireoidismo durante a infância, a qualquer momento antes da fusão das placas epifisárias, ele leva ao retardo do crescimento ou o impedimento do crescimento. Contudo, o diagnóstico desse hipotireoidismo e o tratamento leva à recuperação desse crescimento. A importância dos hormônios sexuais no crescimento também é observado a partir de condições onde há o excesso ou a deficiência. Observa-se que o excesso de andrógenos ou estrógenos que pode ocorrer antes do surto do crescimento puberal acelera o crescimento ósseo. Em contrapartida, os esteroides sexuais também aceleram a taxa em que o esqueleto amadurece e assim eles diminuem o tempo disponível para crescimento. A maior parte do tempo, o efeito dominante dos esteroides sexuais é diminuir a janela de crescimento, diminuindo o crescimento ósseo longitudinal. Um outro hormônio muito importante é a insulina, e isso é observado particularmente no útero. Por exemplo, mulheres com diabetes, elas têm altos níveis de glicose durante a gravidez e geram crianças com alto peso ao nascer, que é a macrosomia fetal. O feto em desenvolvimento, ele é exposto a concentrações de glicose altas, maiores que o normal, e secreta insulina adicional. O resultado dessa hiperinsulinemia é justamente o aumento do crescimento fetal, que pode gerar dificuldades obstétricas no momento do parto. Por outro lado, observa-se que recém-nascidos com agenesia do pâncreas ou com outras formas graves de resistência à insulina, eles são pequenos ao nascimento. Então, daí observa-se que a insulina ela age por meio de um receptor próprio, que é um fator de crescimento intrauterino. Então, com isso, a gente observa a complexidade e a necessidade de vários fatores estarem fluindo junto com a ação do hormônio do crescimento para que o crescimento efetivo ocorra. Nos seres humanos, observa-se 2 períodos de crescimento rápido. O primeiro na infância e o segundo na puberdade, logo antes do crescimento se encerrar. Então, nesse gráfico aqui, dá para observar essa ascensão da curva nessa primeira infância aqui, onde está o quadrado vermelho, e na puberdade, no estirão da puberdade. O primeiro período de crescimento acelerado é, em parte, continuação do período de crescimento fetal. O segundo estirão de crescimento ocorre na puberdade devido ao hormônio do crescimento e aos androgênios e estrogênios. Lembra que a gente falou lá da importância desses hormônios no crescimento também.
Logo depois, o encerramento, né, se deve também, em grande parte, ao fechamento das placas epifisárias nos ossos longos pela ação, principalmente, do estrogênio. Após a fusão das placas, não se observa mais crescimento, não é possível crescimento em altura, né, o crescimento linear. E como as meninas, elas amadurecem mais cedo que os meninos, esse estirão de crescimento aparece primeiro nelas. E como as meninas, elas têm uma influência de estrogênio maior do que os meninos, então outra justificativa que mostra porque, de maneira geral, a estatura das meninas é menor do que a dos meninos, né? Nesse gráfico a gente observa também que o crescimento ele não é um processo contínuo, ele é episódico ou saltatório, né? Mas não há parada de crescimento. Observa-se esses dois estirões, mas entre eles há uma taxa de crescimento. Não se sabe explicar o porquê desse crescimento episódico, é desconhecido o motivo. Então, o hormônio do crescimento é um hormônio peptídeo, sintetizado como pré-hormônio. Ele fica armazenado em grânulos secretórios no citoplasma da célula. Eles são produzidos pelos somatotrofos. O hormônio do crescimento apresenta pelo menos 4 formas moleculares homólogas, né? Que são uma variante do hormônio do crescimento placentário, as somatomamotropinas coriônicas 1 e 2, e o quarto hormônio homólogo é a prolactina. A prolactina, o principal papel fisiológico é a produção de leite em mulheres lactantes. A prolactina é produzida nos lactotrofos, na hipófise anterior. E apesar das suas ações diferentes, a homologia desses hormônios sugere que eles surgiram de um precursor comum por um evento de duplicação gênica. A homologia é ressaltada também no fato de que o hormônio do crescimento e a prolactina têm afinidades semelhantes para o receptor de prolactina, só que o inverso não é verdadeiro. Ou seja, a prolactina ela não tem uma afinidade significativa para o receptor de GH e, portanto, não tem atividade na promoção do crescimento, certo? Outra característica importante do hormônio do crescimento é que ele é secretado em impulsos, né? É uma afirmativa paradoxa pelo fato de que o crescimento ele ocorre lentamente ao longo de meses e anos e a sua secreção é altamente episódica, né, variando de minuto a minuto. Esse gráfico aqui ao lado mostra essa secreção do hormônio ao longo das horas de todo um dia, né, 24 horas, e o que se observa é que ao longo do dia os maiores picos de secreção, surtos, ocorrem nas primeiras horas de sono, né? Quando ocorre a indução do sono de ondas lentas. Acredita-se que mais de 70% da secreção diária do GH ocorre durante esse período do sono, né? Essa secreção pulsátil acaba relacionando o papel que o sistema nervoso central tem na regulação do GH e do crescimento. A gente observa-se também que as concentrações circulantes do GH eles podem ser até 100 vezes mais elevadas durante esses surtos de secreção do que durante os períodos intermediários. Observa que ao longo do dia há secreção do GH, né?
Só que a amplitude são baixas quando comparado durante esse período do sono, que tem os surtos com alta amplitude. O padrão dos surtos, então, depende do sono e vigília, e não do padrão de claro e escuro, certo? Alguns fatores externos também podem acarretar num aumento de GH, de secreção de GH, como o exercício, o estresse, as refeições com alto conteúdo de proteína e o jejum, né? Só que o que se observa-se é que, por exemplo, no jejum ou numa dieta rica em proteína, o aumento da secreção de GH resulta do aumento de frequência e não da amplitude dos pulsos, como a gente observa no sono, certo? Vamos entender então como é que ocorre a regulação da secreção de GH, né? Primeiro a gente observa que o controle está sobre um nível hierárquico, né? Envolve o hipotálamo e a hipófise. Então, o hipotálamo secreta um hormônio, o GHRH, que é o hormônio liberador do hormônio de crescimento. Esse hormônio é secretado por neurônios que estão no núcleo arqueado do hipotálamo e, como o próprio nome diz, ele estimula a hipófise a secretar o GH. O hipotálamo também secreta um outro hormônio, que é o GH-IH, que é também chamado de somatostatina e é um hormônio inibidor do hormônio do crescimento. O GH-IH ele é secretado por neurônios que estão na região paraventricular e, como o próprio nome diz, a secreção deste hormônio pelo hipotálamo inibe a secreção do GH lá pela adenihipófise. Outro hormônio que tem uma descoberta relativamente recente e está relacionado é a grelina. A grelina é um hormônio produzido por células endócrinas localizadas no trato gastrointestinal e também por neurônios hipotalâmicos no núcleo arqueado. A grelina está relacionada com a estimulação pós-prandial da secreção do GH, né? Ela também está relacionada com a secreção de GH durante o jejum e após a ingestão de carboidratos e proteínas. A grelina também é um hormônio que está relacionado ao estímulo do apetite, então ela também tem uma ação importante em regular a massa corporal e o crescimento linear. Outro fator importante no controle da secreção do GH é o fator de crescimento semelhante à insulina, né, que é o IGF-1. Ele tem relação com muitas ações na promoção do crescimento e a regulação se dá por um circuito de retroalimentação negativa. O aumento do IGF-1 diminui a secreção de GH por mecanismos diretos, onde ele age diretamente na hipófise e diminui a secreção de GH, e por mecanismos indiretos, onde o IGF atua no hipotálamo, diminuindo a liberação de GH-RH, que é o hormônio liberador, e aumentando a secreção do hormônio inibidor, que é a somatostatina, certo? Então, o aumento do IGF atua por vias diretas, retroalimentação direta na hipófise, onde diminui a secreção de GH, e por vias indiretas, onde ele vai atuar por retroalimentação no hipotálamo, diminuindo o liberador e aumentando a secreção do inibidor, certo? E, por fim, o GH, ele por si parece inibir a secreção em um sistema de retroalimentação de alça curta. Então, o aumento do GH via retroalimentação inibe a produção deste mesmo hormônio. Quando o hormônio do crescimento ele é secretado no sangue, a maior parte circula livre, né? É um hormônio proteico. Só que uma quantidade considerável, cerca de 40%, se liga a proteínas transportadoras,
Isso é importante uma vez que aumenta a meia-vida do GH, e o GH, quando livre, ele tem um tempo de meia-vida de cerca de 25 minutos, né? O GH, quando ele se liga aos seus receptores, o receptor é uma proteína com um único segmento transmembrânico, é um receptor associado à tirosina quinase. Quando ele se liga, forma um dímero, que aumenta a atividade de uma tirosina quinase. E isso desencadeia uma série de fosforilações de proteína que vai modular a atividade lá no tecido-alvo. As ações do GH aguda, elas não estão relacionadas necessariamente ao crescimento, né, que são ações a longo prazo, e esses efeitos metabólicos incluem, como está mostrado aqui na tabela, acompanhem na tabela, a estimulação da lipólise, né, então aumenta a disponibilidade de lipídios para ser usado como fonte de energia. Eles atuam também inibindo a captação de glicose no tecido muscular, né, nos músculos esqueléticos, e ele atua também no fígado, aumentando a gliconeogênese. Essas ações, de maneira geral, elas são ações opostas às ações da insulina sobre esses mesmos tecidos. Então, por isso, são chamadas de ações anti-insulínicas ou diabetogênicas. Então, pessoas que têm uma secreção crônica excessiva de GH, né, como ocorre em pacientes com tumores, produtores de GH, na acromegalia, eles podem desenvolver a resistência à insulina e a intolerância à glicose ou diabetes. Então, gente, diferente dessas ações a curto prazo do GH, que são as ações metabólicas, o GH tem também a sua ação de promover o crescimento do tecido. E essa estimulação ocorre por meio da produção de um fator de crescimento, chamado de fator de crescimento semelhante à insulina. Então, por isso, a ação do hormônio do crescimento no crescimento, eles possuem ação semelhante à insulina. Algumas pesquisas in vitro observaram que o GH por si só, eles não possuem uma ação promotora de crescimento sobre a cartilagem epifisária. O que foi feito nessa experiência? Eles colocaram em placas células de cartilagem em cultivo e adicionaram soro de animais normais nessas placas e adicionaram também em outras placas soro de animais hipofisectomizados, ou seja, animais deficientes de GH. O que observou-se? Que na placa de animais normais observou-se o crescimento das células. E na placa dos animais hipofisectomizados não houve o crescimento dessas células cartilaginosas. Aí, nessa placa, onde eles tinham o soro de animais hipofisectomizados, eles acrescentaram o GH diretamente na placa e observaram que ainda assim não houve o crescimento. Só que quando esses animais com deficiência de GH foram tratados em vivo com GH e aí o seu plasma foi coletado, adicionado na placa, observou-se que houve o crescimento da cartilagem in vitro. E isso levou-se à hipótese de que o GH ele promove a secreção de um fator circulante que leva à ação do crescimento. Esse fator foi denominado de somatomedina, porque está relacionado aos efeitos somáticos do hormônio do crescimento. As somatomedinas são chamadas de fatores de crescimento semelhante à insulina, né, justamente por ter uma ação insulínica. Então, o que se observa-se aqui nessa figura, né, o hipotálamo secreta o hormônio liberador, estimula
a adenohipófise a produzir o hormônio do crescimento, o GH. O GH ele vai atuar em alguns órgãos como músculo, osso, fígado, rins e vai estimular a produção do fator de crescimento, IGF-1, também chamado de somatomedinas. O fator de crescimento, IGF-1, atua em um receptor específico de tirosina quinase, é um heterotetrâmero estruturalmente relacionado com o receptor de insulina. Como o receptor de insulina tem duas cadeias alfa, totalmente extracelulares, duas cadeias beta, que são transmembranas. As cadeias beta têm a atividade quinase, de tirosina quinase intrínseca. E quando o IGF se liga ao receptor, aumenta a autofosforilação do receptor e a fosforilação de efetores. Então, o sistema musculoesquelético, ele responde aos estímulos de crescimento do eixo hipotálamo, hipófise e fator de crescimento. Então, hormônio liberador de hormônio do crescimento, secretado no hipotálamo, estimula a hipófise a secretar o GH, que é o hormônio do crescimento. O GH cai na corrente sanguínea e estimula alguns órgãos, principalmente o fígado, a produzir o fator de crescimento semelhante à insulina, que é o IGF-1. O crescimento longitudinal envolve o alongamento do tecido somático, que inclui ossos, músculos, tendões e pele. E o crescimento ocorre por uma combinação de hiperplasia, que é o aumento do número de células, que se dá pelo aumento da divisão celular e diminuição da apoptose, e por uma hipertrofia do tecido, que é um aumento do tamanho da célula, que ocorre principalmente por uma síntese proteica aumentada. Em relação ao crescimento longitudinal do osso, o que se observa é a hiperplasia dos condrócitos nas placas de crescimento, seguida por uma ossificação endocondral. Então, observando essa figura aqui, as extremidades de um osso longo são as epífises e o corpo, a diáfise. Entre a diáfise e a epífise tem essa região que é a placa epifisária. A placa epifisária ela é constituída de tecido cartilaginoso, que são formados por células chamadas de condrócitos. Então, durante o crescimento, as células de cartilagem que ficam na borda externa da placa, perto da epífise, se divide e multiplica, alargando temporariamente a placa. Vai observando a figura aqui. À medida que novos condrócitos são formados na borda epifisária, as células da cartilagem mais antigas, em direção à diáfise, elas se alargam. Então, o que se observa é a proliferação de condrócitos e hipertrofia de condrócitos em amadurecimento. E isso leva a um alargamento temporário da placa epifisária. Esse espessamento da placa empurra a epífise para mais longe da diáfise. A matriz que cerca essa cartilagem hipertrofiada, ela vai ficando calcificada. E como a cartilagem não tem rede própria de capilares, acaba que essas células hipertrofiadas, elas morrem. Os osteoclastos eliminam os condrócitos mortos e a matriz calcificada invade essa área por osteoblastos que migram da diáfise. Então, os osteoblastos aqui depositam osso na cartilagem, E aí, observa-se que a espessura da placa epifisária, ela volta ao tamanho inicial. E assim, enquanto tem estímulo, o que ocorre é essa proliferação de novas células, hipertrofia dos condrócitos
mais velhos, alargamento da placa. Os osteoblastos se depositam e a espessura da placa, os osteoblastos se depositam, né, ossificando essa parte, eliminando aí os osteoclastos eliminam esses condrócitos e a placa epifisária volta ao tamanho inicial e assim vai ocorrendo esse alargamento enquanto tem o estímulo do hormônio do crescimento. Na maioria das crianças, o crescimento ele se encerra dentro de alguns anos após a conclusão da puberdade. Os condrócitos nas placas de crescimento, eles deixam de se dividir e a matriz cartilaginosa ela é calcificada. Após a puberdade, ocorre o crescimento radial. Os ossos, eles agora aumentam o diâmetro a partir de um processo de reabsorção óssea endosteal e deposição óssea periosteal. Procurei explicar aqui para vocês os pontos mais importantes. É claro que esse vídeo deve ser complementado por uma leitura, que eu deixo algumas sugestões aqui e qualquer dúvida a gente discute nos nossos encontros presenciais ou podem me enviar por e-mail também.